chamar aqui nosso terceiro painel. A Trígono tem como um dos pilares de gestão o ESG, a gente chama de investimento sustentável. Eu acho que ESG no Brasil virou um tema banalizado, muito greenwashing. Então, o investimento sustentável na Trígono é um dos pilares aqui que traz o nosso sucesso, né? Então, com muito prazer, que eu trago aqui no painel 3 a Paula Gotto, presidente do Conselho de Administração da Tupi, diretora de planejamento da Fundação Previ. Muito bem-vinda, muito obrigado. Walter Faria, Senior Advisor e Partner Investor da Engagement and Capital Market da Better Governance. E para mediar o painel, nosso especialista em ESG também, Werner Roger, meu sócio. Muito obrigado. Bom painel. Lembrando que no final do painel serviremos um almoço. Obrigado a todos. Está funcionando aqui? Alô, alô. Bom, obrigado a todos, né? Então, vou fazer uma breve introdução. O senhor Luvisou, tudo isso que há 20, 60 bi, né? Nós aí com 3 bilhões, realmente somos pequenos, mas grandes, acredito, em governança, né? Então, hoje, com esses 2 bilhões no início do ano, né, quando começaram o ciclo das assembleias, né, nós participamos de assembleias e conseguimos eleger conselheiros em 11 empresas. São 23 conselheiros, né, vários aqui presentes, né? Então, gostaria de... Não sei se estão todos aqui. O Ginaldo Alexandre, em 2 conselhos, né? Kepler e Metal Leve. Temos o Jaime Calci, né, que também é filho da casa aqui do Banco do Brasil, na Tupi. Temos o Zé Rubens Della Rosa, também na Tupi, né? E Ana Gatti, né? Não sei se a Ana está por aqui. A Ana, recentemente eleita aqui na Petenat, é uma empresa que possui 3 conselheiros, dos quais 2 mulheres. Então, a Ana e a Petenat é um exemplo aqui, uma referência, né, às empresas que deveriam ter mais mulheres em seus conselhos, né? Então, e Paula também, aqui presidente do Conselho da Tupi, também é um exemplo, né, liderando uma empresa tão importante como a Tupi. E hoje, né, a partir das 16 horas, nós estaremos disponibilizando no nosso site o nosso relatório de sustentabilidade da Trígono. Nós já fizemos 2 relatórios de pegada de carbono, e esse será um relatório mais completo. Logo após o almoço, teremos aqui o Ricardo Neuding, da ATA Consultoria, que fez o relatório conosco, né, e a gente dedica uma boa parte desse relatório ao SG, a ESG, como queiram, né? Então, já que esse é o nosso tema, eu vou começar aqui com a Paula, primeira pergunta, depois ao Walter, né? Hoje se fala, né, ESG, SG, o ASG, né, tanto falado aí, mas na Trígono, né, nós acreditamos que essas 3 letrinhas deveriam ser GSE, né, governança, né, depois a questão social e ambiental, né, já que o ambiente está a serviço do homem, e não o contrário, né? Então, Paula, você tem 2 chapéus, né, realmente, como diretora de planejamento, né, da Previ, o maior fundo de pensão aqui da América Latina, né, e também presidente do conselho da Tupi, que é uma empresa multinacional muito importante. Então, como é que a Previ, né, depois se você quiser falar sobre a Tupi também, como é que a Previ observa, né, como é que faz todo esse, digamos, equacionamento, né, do G, do S, do E, né, como é que ele é levado na Previ, né, essas letrinhas tão importantes, mas realmente que vai definir o futuro das empresas, justamente essas 3 letras. Obrigado, Paulo. Obrigada, Werner. Bom dia, pessoal. Já quase boa tarde, né? Bom dia. Parabéns, primeiramente, pelo evento. A Trígono tem sido um exemplo aí de investidor, de engajamento, e tenho acompanhado muito as lives, né? De muita qualidade, todos os painéis, como todos os painéis aqui também. Bom, sou diretora também de planejamento da Previ, e a Previ ela é uma das acionistas, né, da Tupi, e ela hoje tem sob gestão cerca de 270 bi. A gente gera um portfólio tendo participação, então, na maioria das empresas de capital aberto listadas em bolsa, no Brasil, nas maiores. E, por óbvio, a gente busca um engajamento muito grande também
um engajamento muito grande junto às empresas, onde nós participamos, olhando, né, muito para o longo prazo, olhando para a sustentabilidade. E nessa sopa de letrinhas aí, nós acrescentamos ao ESG o I de integridade. Muito em linha, Werner, muito em linha, Walter, com a lupa que você está dando hoje no G de governança, já que integridade, teoricamente, também está dentro da governança. Porque, mais do que a ordem das letras, né, o que a gente acredita? É que aquilo que a gente foca, a gente expande. Por isso que eu acho muito importante esse foco que você deu, né, nessa brincadeira de mudar a ordem das letras, porque, de fato, no painel anterior aqui, o Pacheco nos trouxe o exemplo do que foi Light e Americanas, e isso tem a ver com o G de governança. E o G de governança ele teve implicação em todas as outras letras. O G de governança da Americanas impactou cadeias de produção, cadeias de fornecedores, quebrou empresas, foi responsável por demissões. Isso impacta o social. Ou seja, nós entendemos que o G de governança ele é como se fosse a base, o fundamento pelo qual a gente vai erguer esse grande edifício. Ele é a base, o fundamento, ele é a governança da governança, a governança do social, a governança do ambiental e a governança da integridade. O Denísio, que vocês conheceram há pouco, o Denísio também foi diretor da Previ, e ele é o representante da Previ, inclusive, no Programa para o Investimento Responsável da ONU, que tem, inclusive, a gente convida também quem não for ainda, filiado ao Programa para o Investimento Responsável, para que possa conhecer, se engajar e filiar, que é muito importante e tem muito essa lupa também do G de governança. E a gente busca, Werner, então, dentro das empresas onde a gente atua, está buscando esse engajamento, buscando fazer com que os nossos conselheiros eles tenham, então, sempre o olhar no melhor interesse da empresa, que isso é o primeiro G de governança, e levando aí também o GSI. A gente leva todas essas letras para que a gente, de fato, possa buscar gerar valor no longo prazo. Obrigado, Paula. O Walter Farias, foi colega nosso do Chase, né? Eu sou bicho, né? Porque eu fui de 82, o Walter foi também um trainee, né? 81, então realmente eu sou calouro aí do Walter, mas estamos aí nessa jornada, longa jornada aí, e hoje o Walter está como consultor, né, especializado em governança, não só em governança, mas junto com a Sandra Guerra na Better Governance, que é uma referência também, inclusive a própria Vale, né, utilizou os trabalhos, a Kepler também utilizou os trabalhos da Better Governance. Então, Walter, agora você como conselheiro ou como consultor, né, que principalmente para as empresas, né, como é que é o foco, né? Como é que realmente chega nas empresas, especialmente o grande problema, acho que é o conselho, porque a governança ela é o conselho, né? Se você não tiver um bom conselho, você não tem uma boa governança. Então, como é que é o desafio, às vezes, de conciliar interesses de acionistas controladores, né, que às vezes não estão muito preocupados com governança, como a gente viu lá no caso da Americanas, né, e outras. Então, qual é o desafio aqui realmente de você trazer esses controladores, porque é benefício deles também, né? Não pensa que eles vão ganhar sozinho, né? Então, como é que é esse desafio de você trazer a questão da boa governança, de um bom conselho para dentro das empresas que vocês realmente atuam, né? Alguns trabalhos que você, inclusive, está realizando agora, por coincidência, 2 investidas nossas, né? Uma grande coincidência, né? Você comentasse, então. Obrigado, Werner. Primeiramente, quero agradecer aqui aos amigos da Trígono, da BB Asset, né, também pelo honroso convite. E queria só reforçar um ponto que a Paula nos colocou aqui. A gente também dá, tanto no ponto de vista da consultoria, a gente acredita muito que o G, né, a governança é a força motriz da pauta, da agenda ESG. Sem uma boa governança, você corre o risco das organizações trabalharem muito no aspecto superficial. Vira um grande plano de comunicação de questões ou de iniciativas isoladas, tanto do aspecto social quanto do aspecto ambiental.
Então, precisa de uma governança efetiva, precisa de uma governança né, de maneira pragmática, implemente o tema, né, ESG no DNA das corporações. Você me provoca no sentido das consultorias, né? A gente tem visto um avanço, ainda estamos atrasados em relação né, ao mercado internacional, mas a gente vê um avanço nas corporações. A gente vê um nível de maturidade ainda muito errático nas organizações, seja de controle familiar e algumas empresas abertas até de grande porte. A gente tem visto uma transformação muito importante no mercado. Os investidores, nós tivemos um painel aqui anterior ao nosso falando da seleção de investimentos, né? Então, a seleção de investimentos ela tem se dado não só pelo aspecto econômico, né, questão de rentabilidade, mas tem se dado também pelas questões ESG. E não de maneira isolada da estratégia de negócio. Tem se dado por quê? Porque essas questões envolvem risco, e risco envolve valor, e o valor, né, impacta na atração de investidores. Então, a gente tem, no âmbito da consultoria, a gente tem trabalhado muito, dependendo do nível de maturidade da organização, né, nesse trabalho de aproximação, de intensificar o diálogo entre as corporações e o mercado de capitais de um modo geral, entre os investidores, de compreender como não só as questões estratégicas, questões, né, os famosos KPIs, do ponto de vista econômico influenciam o negócio, mas também na visão dos investidores, que outras métricas estão sendo utilizadas aí entre esses temas ESG que a gente está colocando, que outras métricas podem impactar na percepção de risco e de valor dos negócios. Você falou como a gente tem feito o trabalho de consultoria nas organizações, a gente vê muita confusão, né? Seja porque o tema ESG cresceu muito rapidamente, mas hoje você tem empresas confundindo rating com standard, com índices, com frameworks, quer dizer, como se tudo isso coubesse numa cesta só. Então, existe uma diferença grande, existe um movimento global de consolidação, né, de se escolher frameworks para comparar, inclusive, empresas de setores diferentes. Então, o nosso trabalho tem sido muito no aspecto de educar muitas organizações, ou de ajudá-las a fazer uma reflexão de que, olha, como é que eu dentro da empresa, eu aprimoro minha governança, mas, da mesma forma, como é que eu também dialogo com o mercado. Então, a gente tem visto muitos investidores, a Trígono é um exemplo concreto, que exerce uma influência e uma voz ativa nas organizações, procurando não só entender o negócio, mas procurando questionar e repensar as maneiras da empresa, da condução da empresa, né, das métricas de criação de valor em diversos aspectos. Então, a gente tem trabalhado muito no sentido de, do lado das corporações, estimulá-las a ter uma escuta ativa, a ter vamos dizer, uma atenção diferenciada para com os investidores e dialogar com os investidores no sentido de compreender melhor. Nós tivemos um painel anterior ao nosso aqui, do Evandro, falando, né, de que o Brasil é muito pouco conhecido lá fora. E uma das áreas que eu atuo muito é na parte de relações com investidores. Eu costumo muito dizer que o investidor só reconhece o que ele conhece. Então, as empresas realmente, reforçando o que o Evandro colocou, as empresas elas se expressam muito mal ainda no Brasil. O Brasil, como uma nação, ainda se expressa muito pouco, né? Tem muita potencialidade. A gente viu aqui o Denísio colocando para a gente as potencialidades do Brasil e do agronegócio, de alguns setores que são pujantes, mas a gente ainda se vende mal, aquém das possibilidades. E se a gente não comunica, se a gente não dialoga, o mercado dificilmente vai reconhecer, né? O mercado só reconhece o que ele conhece. Então, nesse aspecto, a gente tem trabalhado muito nas organizações para dinamizar esse diálogo, para criar uma conversa assim, mutuamente vantajosa entre as corporações e os investidores. E as empresas que têm se desempenhado melhor nessa dimensão, elas têm sido mais bem reconhecidas, né? Então, tem entrado no radar de
do mercado, no radar dos investidores, como sendo uma oportunidade, porque estão gerenciando bem esses riscos e, obviamente, estão de maneira ativa atuando nessa pauta ESG. Obrigado, Walter. Você falou aqui nos KPIs, né, de geração de valor. Então, eu queria aqui apresentar o professor Oscar Malvesi, né, que acabou de publicar um livro, né, Como Criar Valor nas Empresas, né, também professor da GV. Então, quem quiser saber mais sobre criação de valor, é o VEC, né, ou o EVA, como a gente usa aqui, mais conhecido. Então, o professor Malvesi que está à disposição também para quem quiser conhecer um pouco mais de como fazer uma métrica de geração de valor. Paula, você falou um pouquinho da Previ, né? Eu queria entrar num tema que você adora, eu sei que você gosta muito, que é o S. Né? Então, o S a gente coloca na frente até do E, né? Porque hoje, né, logicamente, todas as empresas geram algum tipo de impacto ambiental. Por mais que, aqui, ó, luz acesa está consumindo energia, né? Por mais que seja empresa de serviços, tem lá seus impactos. Né? Então, na verdade, o meio ambiente, né, ele faz parte, né, no nosso sistema, mas o meio ambiente tem que servir ao homem, né? No homem servir ao ambiente, não é o contrário. Né? E o homem é o S, né? A sociedade, somos todos nós. Então, como presidente do Conselho da Tupi, queria que você colocasse, né, como é que é o desafio, ou como é que são os seus objetivos, trazer o S para dentro de uma corporação como a Tupi, que é uma multinacional, está no México, está em Portugal, está aqui no Brasil também. E temos alguns conselheiros aqui, né? Temos o Enio, né? Temos o Jaime, temos o Zé Rubens, que participa desse processo, temos lá os diferentes comitês. Então, como é que é esse processo, né, de trazer mais S? Logicamente, tem que gerar valor, tem que pagar dividendos, tem que ter uma governança, meio ambiente, que é uma empresa que tem impacto, né, uma fundição, né, que está, inclusive, no nosso relatório, a gente vai estar comentando sobre isso, mas como é que é o S dentro da Tupi? Ou pelo menos os seus objetivos, né, em relação a isso. Bom, primeiro, também assim citar que está aqui o Hugo, que é o nosso gerente de RI, e o Luiz, que é o nosso Governance Officer. E pegando pela governança, né, eu vou chegar no S, mas eu queria focar um pouquinho na estrutura de governança da Tupi, porque acho que dentro desse trabalho a gente está extremamente avançado na governança. A gente publicou recentemente, né, há alguns anos para cá, a gente vem publicando de forma bastante consistente o nosso relatório de sustentabilidade, onde a gente ali detalha as nossas atuações, tanto sociais, quanto as nossas ambições, também na questão ambiental. Mas, para mim, até olhando assim, com o chapéu de Previ, olhando o Tupi, era uma das empresas com melhor estrutura de governança que a gente tem. E aí eu queria reconhecer já o nosso Governance Officer, que está aí, dizer dessa nossa estrutura. Ela tem os órgãos colegiados, né, que suportam essa estrutura de gestão, fiscalização e controle. São o Conselho de Administração, do qual nós temos aqui 3 conselheiros hoje. Nós temos também os comitês que assessoram. Temos o Comitê de Auditoria Estatutário, que é coordenado pelo Jaime Calci. Então, o Comitê de Auditoria Estatutário ele vai, né, além dos demais comitês em termos de responsabilidade, ele tem uma responsabilidade a mais, porque ele é estatutário. Isso foi proposto pelo Conselho de Administração da Tupi. Nós levamos isso, né, para a base acionária, conversamos, fizemos o engajamento, né, e houve a concordância da importância da gente ter instalado o Comitê de Auditoria e Riscos Estatutário na Tupi. A gente tem os comitês, então, de assessoramento, que vão assessorar o Conselho em matéria dos assuntos, dos quais representam, né, maior densidade, foco da nossa empresa. E a gente tem, então, dentro desses comitês, que a gente acabou de reestruturar, nós temos o Comitê de Estratégia, Inovação e Sustentabilidade. É muito interessante, porque a gente trouxe, então, a sustentabilidade, né, linkada ali com a nossa visão de estratégia, exatamente para, né, a ideia da gente olhar para um longo prazo. Por que olhar para o longo prazo? Porque quando a gente foca e a gente olha, no eu olhar para o longo prazo, eu já transformei a realidade. Eu já transformei o meu presente, porque eu fiz um exercício de cenarização do futuro. Eu olhei para o futuro, então eu já ajo diferente sobre o hoje. Eu transformei o meu próprio presente, porque eu consegui verificar quais são os cenários possíveis. E o Comitê de Estratégia, Inovação e Sustentabilidade, então, tem esse foco de olhar para o futuro, fazer cenarizações e dialogar
para a gente discutir junto o melhor caminho. O Comitê de Pessoas, Cultura e Governança e, finalmente, o nosso Comitê de Finanças. Esses comitês contam também com os especialistas externos e também com a participação dos conselheiros. E o S, né? Então, a gente está bem, acredito que a gente está bem estruturado em termos de governança, com estruturas robustas de compliance, controles, manual de alçadas e procedimentos, segregação de funções. E a gente realmente, no nosso relatório de sustentabilidade, a gente está citado ali, várias metas e ambições para a gente poder incrementar, tanto em termos de diversidade, a gente já tem isso consignado até nos acordos de trabalho dos executivos, para que a gente olhe métricas de ESG, ambientais, de segurança do trabalho e de diversidade. Porque primeiro, é uma cultura safety first, é a segurança em primeiro lugar, é você olhar para as pessoas, porque são as pessoas que fazem o negócio. E, nesse sentido, a gente está numa atuação intensa ali, fazendo também, Werner, a gente fez recentemente uma pesquisa sobre diversidade, né, o censo da diversidade na casa. A gente está em vias de ter acesso a esse trabalho, né, nosso Governance Officer. Vamos organizar para as próximas reuniões, a gente vai ter acesso ao censo da diversidade e a gente vai poder trabalhar muito mais, entendendo ali quais são as diferentes pessoas que a gente tem na Tupi, as diferentes ambições, pensando na questão de raça, gênero, orientação sexual, né, e tudo mais, diferentes backgrounds e ambições. Obrigado, Paulo. Walter, voltamos ao termos de governança, que é justamente que eu acho que o foco da Better Governance, né, e do seu próprio trabalho. Então, eu fui formado lá pela Fundação Dom Cabral, né, eles têm lá o programa de formação de conselheiros, e a professora Elosmar, não sei se ela continua coordenando lá, excepcional, professora, muito dura, né, muito dura, e ela dizia 10 anos atrás que 90% dos conselhos de administração, não vou falar uma palavra dura, né, mas assim, que não estão adequados, né? A palavra, ela fala um termo mais duro, mas 90% dos conselhos de administração, inclusive das empresas listadas, não são empresas familiares, né, não são adequados, né, por uma série de fatores, né. Então, esse é um grande desafio, né? Se você não tiver um bom conselho, as empresas sofrem. O professor Malvesse aqui é testemunha que, coincidentemente, 90% das empresas do índice IBGC, do IBG, não geram valor. Coincide, puxa vida. Olha só, 90 com 90. A McKinsey não usa esse mesmo termo, mas ela chega na mesma conclusão. Então, 90% das nossas empresas listadas no Brasil, e acredito que as familiares pior ainda, né? Porque ainda tem um nível, digamos, ainda para melhorar muito, ainda não só a governança como a gestão, não geram valor. Então, se existe uma relação de causa e efeito, né, como é que nós podemos melhorar os nossos conselhos, né, ou através de uma outra forma de fazer assembleia, de selecionar processo de votação, que assim, os investidores locais não participam das assembleias. Você pega a ata lá de uma assembleia, 90% estrangeiro, que talvez com 10, 20% do capital das empresas, eles representam 90% daqueles que participaram das assembleias, né, e a gente vê pelas atas. Então, Walter, como é que a gente pode sair desse círculo vicioso, né? Porque os acionistas, eles querem ter o controle, né? Eles, às vezes, até com uma participação minoritária, eles têm um controle, uma forma eleita, os conselheiros, e os minoritários não se interessam, né? Absolutamente não se interessam. Inclusive, eu digo, das grandes instituições. Eu estou conflitado, né? Eu sou uma instituição financeira, mas como é conflitado? Banco é banco, asset é asset, então não existe conflito. Você tem Chinese Wall, né? Não haveria essa justificativa que eu não posso voltar, porque a minha asset não pode estar em conflito com o banco, né? Às vezes são questões conflitantes. Então, como é que a gente pode quebrar esse círculo, né? Realmente estamos presos nesse círculo vicioso. E aí, gerar valor, né? Aí vem o professor Malvesse, que é um desafio aqui, trazer o conceito de gerar valor para dentro dos conselhos, né? Para dentro dos executivos. O executivo não quer ser avaliado pelo IVA, pelo VEC, porque vai mostrar que não gera valor, né? Ele quer gerar EBITDA, ele quer gerar crescimento, quer gerar faturamento, mas, peraí, mas não gera valor, né? Muito capital investido, vou gerar muito EBITDA, mas não gera valor. Então, como é que a gente quebra esse paradigma, essa questão? Olha, Werner, te agradeço a provocação, porque isso aí é algo que a gente tem procurado difundir muito dentre as empresas brasileiras.
nós estamos ainda bastante, como eu disse no início, atrasados em relação a algumas empresas mais avançadas internacionalmente. O processo da composição do conselho, da formação do conselho, hoje, cada vez mais, os investidores têm cobrado a matriz de competências, a formação desse conselho, quão complementar esse conselho é. Então, a gente tem advogado muito no mercado de que esse é um processo que não se faz na véspera da Assembleia. Kepler é um exemplo, né? Kepler é um exemplo, de um feliz exemplo que a gente pôde conviver e experimentar na prática. O processo de uma Assembleia, para repensar a formação do Conselho, ele deveria iniciar em maio do ano anterior. Quer dizer, com um bom processo estruturado de avaliação de conselhos, não só com o Conselho atual, mas olhando, despersonificando esse Conselho e pensando, poxa vida, qual é o time que melhor vai contribuir para o processo de criação e supervisão, inclusive da agenda ESG dentro da organização. Que competências eu tenho hoje, que competências estão me faltando? Seja para uma boa supervisão de curto, médio, mais supervisão de longo prazo. Hoje a gente tem muitos conselhos que a gente chama de um conselho manco, porque não tem ninguém falando de cibersegurança, ele não tem ninguém falando de inovação no conselho. Então, eu acho que a gente está vivenciando um momento de grande transformação, onde o Conselho deixa de ser esse clube de amigos e concordantes com pensamento igual, para uma composição de, olha, que competências eu preciso nesse Conselho, que habilidades, que experiências, que conjunto de experiências vão trazer mais segurança para o processo de tomada de decisão no Conselho. Que nível... É uma coisa interessante, que nível de dissenso saudável eu preciso nesse conselho? Às vezes, no processo de avaliação do conselho, a gente também tem, dentro da nossa consultoria, um processo onde a gente avalia essas, que a gente chama hoje de soft skills, né? Quer dizer, será que esse conselho não tem vieses cognitivos? Será que não está concordando muito com tudo? Será que a gente não precisa colocar um componente aqui com um pensamento um pouco diverso disso, para gerar um contraditório, para formar uma boa decisão? Então, a gente tem advogado muito que esse processo de avaliação das competências do Conselho deve acontecer quase um ano antes da ocorrência da Assembleia. E aí, seja instruído, inclusive, uma renovação desse Conselho, ou até uma substituição de peças, não à luz de uma avaliação pessoal, mas à luz das competências, né, das contribuições, sejam que podem ser dadas, e das contribuições passadas também. Então, uma avaliação, o Conselho pode se avaliar, o presidente do Conselho tem um papel extremamente importante nisso, na condução dessa avaliação e numa reflexão. Essa avaliação, não das pessoas, mas das competências, é algo que, na nossa concepção, ela precisa ser dialogada, inclusive, com o mercado. Ouvir alguns principais investidores, alguns investidores mais ativos, a opinião deles sobre a agenda do Conselho, sobre a atuação do Conselho, sobre, inclusive, as competências que ele sente falta dentro do Conselho. Então, é um processo que nós, na consultoria, a gente costuma recomendar que esse engajamento preliminar se dê lá por setembro, outubro, mais tardar novembro. Até aí não está se falando de nome, está se falando de competências, de habilidades, do conjunto desse time. A Assembleia vai acontecer em abril do outro ano? Poxa vida, então agora eu começo a ter nomes. Talvez seja o caso de conversar com os investidores de novo para ver, olha, agora acho que eu achei as peças corretas. Se valer de uma boa, de um search, né, de um executive search para isso também, às vezes pode ser uma coisa importante para tornar isso impessoal. Quer dizer, vão procurar as melhores competências, as melhores habilidades e não os melhores amigos, ou os conhecidos, né? Vamos pensar um pouco fora da caixa. Você falou o exemplo da Kepler Weber, nós fizemos até um webinar sobre esse caso, onde o Marcelo, que era o presidente do conselho, que conduziu isso com maestria, com habilidade. Ele foi muito aberto, ele ouviu muito, e coisas que ele talvez não tivesse no radar dele, ele capturou desse diálogo, né? Desse entrosamento, desse engajamento. Isso minimiza demais o risco de realização de assembleia e, ao mesmo tempo, isso enriquece o processo né, da empresa de formar um conselho efetivo. Nós ainda não vemos isso acontecendo de maneira tão assim intensa, particularmente nas nossas empresas listadas.
o processo ainda tem sido muito, né, das pessoas que estão no entorno da organização, mas a gente tem advogado muito esse processo que ele aconteça de maneira bastante madura. Quero retomar um ponto que a Paula colocou aqui agora, que também está neste processo. No processo de preparação de uma assembleia, é o momento das organizações comunicarem. Ela acabou de falar para a gente aqui uma estrutura rica que a Tupi tem, mas a gente não vê isso. Por exemplo, a gente tem investidor internacional que vota contrariamente a diversas decisões. Por quê? Porque ele pega um manual de assembleia, é um documento eminentemente jurídico. Muito complicado. Complicado. Você não depreende nada disso. Precisa da pessoa da Tupi para ensinar como é que eu preencho isso aqui. Né? Porque a gente, puxa vida, mas aqui é conflitante. Exatamente. Se isso aqui é voto, anula meu voto. Né? Mas é uma ferramenta de comunicação. Então, o manual de assembleia é um documento onde a gente pode colocar, obviamente não em detalhes, mas, olha, expressar para o mercado. A gente tem um processo de avaliação de conselho, a gente tem aqui uma matriz de competências, a gente avaliou, os conselheiros se avaliaram, a gente está pensando em renovação, a gente está pensando no conceito de independência. O mercado considera o conselheiro com mais de 7 anos da empresa, ou algumas de 5, perdeu a independência, ele virou da casa. E às vezes ele continua colocando lá, olha, eu continuo sendo independente. Mas, querido, você está 12 anos na casa, você não consegue pensar diferente. Nós precisamos renovar esse conselho. E o investidor lá fora vota contrário porque ele fala, você não é mais independente. Independência é um conceito, não foi consultor, não foi funcionário, 3 anos independente. Mas o cara é irmão do outro, né? O cara é cunhado. Quer dizer, como é que ele é dependente? Não, pelo conceito, pela lei, ele é independente, mas não é. Né? Exato. Então, essa é a questão de... Então é algo que... E às vezes, dentro da empresa, ela não percebe isso. Mas por quê? Porque ela não conversa com o mercado. Ela não precisa. Hoje, alguns investidores institucionais, e particularmente os proxy advisors, né, que são esses escritórios de recomendação de voto, eles têm critérios muito claros. Eles têm o que eles chamam de guidelines. Olha, os nossos critérios são muito claros. O conselheiro com mais de 7 anos, ele vai levar voto contrário da organização. E hoje esses proxy advisors, eles têm uma capacidade de influência enorme. Alguns estudos dizem que, olha, 97,5% dos investidores institucionais votam de acordo com a recomendação dessas casas. Então, a gente tem um processo um pouco mais planejado para que isso aconteça, inclusive na construção do manual de assembleia, é uma peça importante para que a empresa possa se comunicar e comunicar essa estrutura maravilhosa que a Paula acabou de nos colocar. Isso talvez esteja no website, mas a assembleia vai acontecer ali e precisa ser talvez melhor comunicado. Algumas empresas que a gente tem atendido têm feito webinars, onde o presidente do conselho faz um webinar e explica, olha, a proposta da administração é essa, o conselho vai ser renovado em X posições por causa disso, que competências a gente está trazendo, que competências a gente já tem internalizada. Então, é um processo de diálogo. A gente encoraja muito o diálogo e a gente... Na consultoria, a gente tem feito um trabalho de compartilhar esse conhecimento, de educar e de acelerar esse processo em algumas organizações de qualquer porte. A gente atende empresas de porte muito grande, mas a gente atende também empresas menores, porque a prática cabe em qualquer lugar. Então, Walter, muito obrigado. Paula, obrigado mais uma vez. Infelizmente, tivemos que sacrificar um pouquinho nosso tempo, né? Porque São Pedro aí não ajudou. Só tá com fome. Mas acho que foi assim... bem importante para as pessoas entenderem melhor, né, com a Previ, o maior fundo de pensão aqui da América Latina, né, o lado do setor, né, de consultoria também, como aqui vê, né, e a gente espera realmente a Trígono contribuir também. É um agente de contribuição, de educação, né, nosso papel realmente é ajudar a melhorar a governança das empresas e gerar valor, né, como o professor tanto traz aqui para o mercado, gerar valor para o acionista, que todos ganham com isso. Então, obrigado. Convido a todos agora para o almoço. Em seguida, vamos apresentar nosso relatório de estabilidade, né, com o Ricardo Neuding, que foi um dos responsáveis aqui pelo nosso relatório. Então, obrigado a todos. Eu que agradeço. Obrigado, pessoal.